Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que nós estamos fazendo já há algumas semanas, o livro de 1 Pedro. Nós estamos fazendo uma exposição do livro de 1 Pedro. Hoje nós vamos compartilhar do capítulo 2, do verso 4 ao verso 13. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 até o verso 10, desculpa, não é o 13, é até o verso 10. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair, ou em algumas traduções, rocha de escândalo. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração santa, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Esse é um texto interessante porque é uma das formas como Deus ele fala a respeito da verdadeira igreja, né? Nós temos a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa igreja que nós conhecemos, esse lugar onde nos reunimos, que tem um endereço fixo, que tem um CNPJ, que tem um hall de membros, com um monte de pessoas escritas ali, né? Essa é a igreja visível. A igreja invisível ela é diferente. E nas Escrituras nós vemos várias formas como Cristo vai falando da questão da igreja invisível, né? Ele vai tratando esta igreja invisível como uma família, como um templo, uma casa espiritual. E é interessante quando vemos esse texto do apóstolo Pedro, ele vem falar sobre a questão de pedra, né? Pedra é um negócio duro. Poxa, mas ele vai trazer um exemplo de pedra? Sim, exemplo de pedra. As pedras elas são usadas em toda a palavra de Deus. Várias passagens falam da utilização das pedras, da forma como essas pedras elas agem na vida de pessoas. Uma pedra ela pode servir para um descanso de um peregrino, como serviu para Jacó quando ele estava em Berseba, fugindo do seu irmão. Ele escolheu ali dentre as várias pedras, uma pedra para que ele pudesse descansar a sua cabeça, que estava cheia de pensamentos e preocupações naquele momento. As pedras foram utilizadas também para construir a Torre de Babel, não é? Uma torre onde o objetivo dos seres humanos era a chegar aos céus e tomar o poder e o trono de Deus. As pedras elas são utilizadas também para julgamentos. Quando a gente observa a utilização das pedras nas leis em Levítico, os homossexuais, eles deveriam ser apedrejados segundo a lei de Levíticos. Os filhos desobedientes, filho respondão, tinha que morrer apedrejado em praça pública. Aí você olha nos dias de hoje e fala, misericórdia, né? Alguns irmãos têm filhos e falam, nossa, meu filho responde, fala alto, xinga. Era para ser apedrejado segundo a lei de Levítico, do Antigo Testamento.
O adultério, quando aquela mulher é pega em adultério, o que os homens já fizeram? Todos estavam com várias pedras nas mãos para julgá-la. As pedras também servem para construir muros, como o muro de Jerusalém, que servia de proteção. E ao mesmo tempo que essa pedra ela pode ser usada para construir muros, ela também pode ser usada para derrubar os muros. Como as grandes catapultas que eram usadas antigamente, que eles usavam pedras enormes para derrubar grandes muros. E muitas vezes, os escombros desses muros, as pedras eram utilizadas para se construir pontes que ligavam pessoas, umas às outras. E quando Pedro ele começa a falar para nós dessa questão da pedra viva, né? Eu tenho certeza que na mente do Pedro, isso aqui estava sendo, essa fala do Pedro, é uma outra forma de Pedro nos lembrar sobre a parábola do prudente e do insensato contada por Jesus, lá em Mateus no capítulo 7, a partir do verso 24 ao 28, quando Jesus contou para os discípulos que existiam dois homens, um prudente e um insensato. Ambos receberam as mesmas matérias-primas, o mesmo ensinamento, as mesmas orientações. O prudente, ele construiu a sua casa em uma rocha, deu trabalho, porque para furar a rocha, para estabelecer uma casa ali, era muito difícil naquela época. Mas ele foi e fez isso. Com o material que ele recebeu, com as instruções que ele teve, ele construiu a sua casa em uma rocha. Já o insensato, querendo ser esperto, não querendo perder tempo, vou construir na areia que é mais fácil. Eu não vou gastar tempo para perfurar a areia, para colocar os fundamentos e tudo mais. Construiu rapidamente sua casa, mas aí nos tempos de dificuldade é que realmente foi revelado qual dos dois havia realmente seguido as orientações que haviam sido passadas. Quando vieram as tempestades e os ventos fortes sobre a casa daquele que construiu na areia, a casa foi ao chão, não sobrou nada. Prejuízo total, perda total da casa. E o problema é se tivesse gente dentro dessa casa, né? Pessoas poderiam ter morrido. Os móveis já não tem mais, porque foi tudo embora. Já o prudente, veio a tempestade, veio o vento forte, abateu-se sobre a casa dele, mas a casa nem estremeceu, porque ela estava fundamentada na rocha. Pedro, alguns anos depois da morte de Jesus, ele vem para nós nessa parte, nesse versículo, nessa passagem que nós vimos, né? Falar sobre exatamente esta pedra, essa rocha na qual a casa do prudente foi construída. Porque lembra-se que tem uma passagem em Mateus capítulo 16, quando Jesus falava para Pedro assim, ó, tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele não estava falando que sobre Pedro ele iria edificar a igreja, porque Pedro quer dizer uma pedra pequena, uma pedra que você não pode construir algo em cima, porque ela não vai sustentar, ela não vai dar o suporte necessário para você construir grandes coisas. Então Jesus disse o quê? Tu és Pedro, uma pedra vacilante, mas sobre esta pedra, e ele falava dele, Jesus, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a igreja invisível. E é exatamente sobre esta pedra que Pedro está falando aqui. Né? Infelizmente nós temos uma interpretação errada, da onde a partir desse versículo saiu o Papa, o papado e toda essa questão que nós temos hoje em dia na Igreja Católica. Né? Porque eles entendem que Pedro foi o primeiro Papa, sobre quem Jesus estava edificando a igreja, por uma questão de interpretação incorreta das Escrituras. Não dá para você construir uma igreja ou algo que seja fundamentado na vida, na minha vida, na sua vida ou na vida de quem quer que seja. Se a igreja é a igreja de Cristo, só Cristo pode sustentar esta igreja. Pedro reconheceu isso e escreveu aqui, para que nós pudéssemos contemplar isso. Quando ele diz que Jesus, ele é a pedra viva. Quando nós pensamos em pedra, jamais a gente vai pensar que uma pedra tenha vida, mas Jesus é uma pedra viva. Por que ele é uma pedra viva? Porque ele tem vida em si mesmo.
ele não depende de outros para ter vida. Ele é a própria fonte da vida. E ele não é só uma pedra viva, quando olhamos as Escrituras, ele também é a água viva, aquela que sacia a sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar a fome. Ele também é o caminho, o vivo caminho, que fala em Hebreus, né? E aonde ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade que conduz à vida. É desse Jesus que Pedro está falando. A pedra viva que ele está se referindo é esse, o Cristo, que transmite o verdadeiro conhecimento de Deus para cada um de nós. O Cristo, que por meio dele nós temos acesso ao Pai. Se não fosse por causa de Cristo sendo esta pedra viva, nós não teríamos acesso ao Pai. E é por causa de Jesus que nós nos tornamos participantes das bênçãos divinas, das bênçãos espirituais. Jesus é essa rocha que foi falado lá em Mateus, no capítulo 7, quando ele mesmo disse que a casa do prudente foi construída na rocha. Ele é esta rocha, ele é exatamente a pedra viva que sustenta, a pedra fundamental que sustenta as nossas esperanças, a nossa fé, a nossa alegria. Quando o salmista, lá do Salmo 42 e 43, ele lançou a sua esperança nos seres humanos, em outras pessoas que não em Deus, ele disse, por que está abatido a minha alma? Por que está tão triste assim dentro de mim? Porque ele sabia que a esperança dele tinha sido colocada no lugar errado. Mas ele diz, olha, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Jesus, Ele é essa pedra viva. Ele é a pedra viva que foi escolhida por Deus, não foi uma pedra qualquer. Quando a gente vai construir alguma coisa, e aí os pedreiros, arquitetos, engenheiros sabem muito bem, nós escolhemos as pedras que nós vamos usar, principalmente na questão de fundamentos. Porque eu não posso escolher qualquer tipo de pedra, qualquer pedrinha para segurar um prédio, um edifício, não dá. Quando as coisas estiverem ali em cima, de repente, um estralo e a casa toda vem ao chão. Jesus foi uma pedra escolhida com cuidado, com carinho, uma pedra preciosa que Deus escolheu para edificar uma igreja, para edificar a igreja, a noiva do Cordeiro. E esse Jesus que foi escolhido como uma grande pedra, né? Uma pedra viva, ele veio para todas as pessoas. Mas cada um de nós pode fazer uma escolha, porque o Senhor não quer que nós o amemos por obrigação, por medo, mas Ele quer que o amor que nós lancemos para Ele seja realmente uma decisão que nós tomamos. Nós te amamos porque, Senhor, nós escolhemos amá-lo, porque nós reconhecemos quem nós somos e quem o Senhor é. E sabemos que não existe salvação fora do nome de Jesus. Sabemos que Jesus veio para morrer em nosso lugar, para pagar uma dívida nossa que era eterna para com o Pai. E a partir do momento que nós aceitamos e reconhecemos o quão pequeno nós somos e o quão grande sacrifício Jesus fez por nós, nós encontramos salvação nesse Jesus. Nós aceitamos a pedra que Deus escolheu, uma pedra preciosa, para que pudesse estar nos sustentando como igreja. Mas todo mundo escolheu essa pedra? Será que todo mundo diz sim para Jesus? Complicado, né? Porque nem todas as pessoas dizem sim a Jesus. E quando a gente fala de fundamento, eu quero deixar só um texto para vocês refletirem, que é 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 11, o apóstolo Paulo diz que porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, é o alicerce, é Ele quem sustenta a igreja. É sobre Jesus que as nossas vidas estão sendo edificadas.
E tem muitas pessoas que, infelizmente, mesmo diante da pedra escolhida por Deus e preciosa para Deus, dizem não. E houve um tempo que eu e você também dissemos não a Jesus, porque teve um tempo em que nós éramos inimigos de Deus. Nós vivíamos atolados em nossos pecados, em nossas decisões erradas, numa vida totalmente cheia de transgressões, corrompendo a lei de Deus dia após dia. Nós fazíamos parte daquilo que está registrado lá em Isaías 53. Isaías 53 diz, no verso 3, diz que ele foi o quê? Desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores que foi experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens, eu e você, escondemos o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Nós preferíamos 1000 vezes o mundo do que Jesus. Tudo por quê? Porque nós estávamos apoiados em nossas próprias decisões, em nossa autossuficiência. Eu posso, eu vou, eu faço, eu não preciso de Jesus para nada. Até que chega um determinado momento na nossa vida em que nós precisamos reconhecer que sem Jesus nós não somos ninguém, não vamos a lugar nenhum. Sem Jesus eu não tenho nada, porque tudo o que eu tenho é do Senhor. O ar que eu respiro, minha família, os bens, trabalho, a igreja, tudo é do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele é uma pedra viva que gera vida, mas tem pessoas que preferem rejeitar esta pedra. E a rejeição, ela faz parte do cristianismo, porque o cristianismo ele foi rejeitado e ainda é rejeitado por muitas pessoas. Houve um tempo na minha vida em que eu mesmo rejeitava o cristianismo. Quando os crentes iam bater palma lá na porta, falavam, vem esses crentes encher a paciência. Não tem o que fazer. É bom lá ter um tanque de roupa lá para lavar? Né? Por quê? Ignorância. Ignorância minha quanto a Jesus e quanto à obra de Jesus que estava sendo feita por aqueles servos do Senhor. Das quais hoje eu olho para trás e eu faço, Senhor, me perdoa. Me perdoa pela minha ignorância, me perdoa pelas minhas palavras insensatas. Mas a palavra aqui que o Pedro ele vai descrevendo, ele fala que à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Por quê? Porque eu e você, nós não somos pedras vivas. E o texto fala que nós não somos pedras vivas. Jesus é a pedra viva porque ele não depende de ninguém para ter vida. Ele é a fonte de toda a vida. Eu e você estávamos mortos em delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus e estávamos afastados da glória de Deus. Mas à medida que nos aproximamos, que é o que Pedro está falando aqui, à medida que somos atraídos por Jesus, que vamos à presença dele, nós somos utilizados como pedras vivas. Ele vai nos dando vida por meio do Espírito Santo, que é derramado em nós e que vai nos enchendo dia após dia. E como pedras vivas, como pedras que estão sendo usadas, por meio do Espírito Santo, que gera vida em nós, esse ato é um ato de graça de Deus para conosco. É por causa da misericórdia desse Redentor, e todos aqueles que buscam salvação em Jesus têm a responsabilidade de se aproximar, porque a salvação é pela graça, no Filho de Deus. Mas eu e você temos o compromisso e a responsabilidade de nos aproximarmos de Jesus. É responsabilidade nossa ir ao encontro de Jesus. Ele já veio, ele já estendeu a mão, ele já nos derramou o Espírito e nós precisamos estar dia após dia nos aproximando cada vez mais dele. Só que à medida que nós enfrentamos problemas e dificuldades na nossa vida, até comentamos ontem isso no louvor, que quando as coisas estão difíceis, que nos sentimos cansados e sobrecarregados, a primeira coisa que a gente faz, vou deixar de ir à igreja. Não quero mais ir no culto, não vou mais orar, não vou mais no estudo bíblico. Muitos de nós, infelizmente, temos essa atitude.
Porque nós pensamos que são as coisas de Deus que nos sobrecarregam, quando na realidade são as coisas do mundo, as cobranças do mundo, a sobrecarga que o mundo impõe a cada um de nós você tem que ter isso, ter aquilo outro, você tem que ser melhor do que aquele fulano, beltrano, você precisa pisar no pescoço de A, B e C para que você possa alcançar lugares de importância em empresas. E a gente se sente sobrecarregado com trabalho, com hora extra, fim de semana, feriado. E aí quando a gente está cansado, hoje é dia de culto. Não, eu vou dormir até mais tarde porque eu estou cansado, estou sobrecarregado. Mas é por causa do culto ao Senhor que você está cansado? É por causa dos momentos de oração? Nós transferimos um cansaço e uma sobrecarga para as coisas do Senhor que não condiz com a realidade. Por isso a nossa responsabilidade é estar na presença do Senhor. E quantas vezes, gente, a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, e quando a gente vem numa reunião, num culto, ouvimos a palavra, o Espírito fala conosco. É como se a gente tivesse deixado todo o peso ali e a gente sai flutuando. Parece que recarregou todas as energias que estavam gastas. Mas para isso a gente precisa tomar a decisão de realmente buscar o Senhor, de estar com o Senhor. Quando nós pensamos nas questões de pedras vivas, como eu falei, nós não somos pedras vivas, mas nós temos vida a partir da pedra que é viva, que é Jesus. E por meio dele nós temos vida do Espírito Santo. As ofertas, os sacrifícios, as entregas dos melhores seres humanos, elas não serão aceitas por Deus se não for por meio de Jesus. E nós precisamos entender isso quando nós pensamos, por exemplo, na questão de uma casa, Ele fala de uma casa espiritual aqui. Uma casa, ela tem uma formação, Uma casa ela é formada por... A gente olha uma casa e vê a beleza de grandes casas, a sua força, Porque a gente, mesmo que o fundamento, de repente, daquela casa que foi feita na areia, por fora você olha, nossa, que linda, Forte, mas quando vem o vento, vem a tempestade, aí é onde realmente essa força é testada. Quando Pedro está falando aqui dessa casa espiritual, ele está falando de uma casa que foi construída numa rocha, a partir da pedra fundamental, a pedra viva que é Jesus Cristo. E essa casa ela é destacada pela sua força, pela sua beleza, pela diversidade de pedras. E aí é onde eu digo por que a diversidade de pedras, porque eu e você somos diferentes. Nós pensamos diferentes, nós temos características, personalidades diferentes. E a pedra viva que ele está falando aqui, que se tornam pedras vivas, somos nós. Nós somos essas pedras vivas. E aí, o Senhor ele vai construir uma casa espiritual. Para construir uma casa espiritual, ele precisa juntar essa pedra aqui com essa pedra daí. Mas muitas vezes o encaixe não é muito bom, não é o correto. Porque ainda existem coisas na minha e na sua vida que precisam ser lapidadas. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai lixar essas pedras. E lixar dói, irmão. Assim como a poda da árvore dói, o lixar de uma pedra também dói. Porque tem coisas em mim e você que ainda precisam ser lixadas, para que a gente possa ter esse encaixe perfeito. E à medida que ele vai lixando a minha vida e a sua, por meio de um relacionamento onde muitas vezes eu penso A e você pensa B. Jesus fala assim, não é A e nem B, é C. Os dois estão errados e precisam se converter a mim. E muitas vezes, de repente, você diz uma coisa, eu digo outra, e eu estou errado. E eu preciso reconhecer o meu erro, mas muitas vezes eu não dou o braço a torcer. Mas se eu buscar ao Senhor, me aproximar da pedra viva, eu vou conseguir enxergar o meu erro. E vou conseguir pedir perdão ao meu irmão, à minha irmã, para que o Senhor continue trabalhando em nós como pedras vivas que vão sendo colocadas umas dos lados, acima e abaixo da outra, para que juntos possamos formar uma casa espiritual.
E o que vai ligar esta casa espiritual? Porque hoje a gente usa cimento, né? Antigamente usava piche e outras coisas, barro seco, barro molhado para depois secar e ficar ali seguro. Mas nessa casa espiritual a gente não vai usar cimento, não vai usar essas outras coisas. O que vai ligar essas pedras espirituais é a comunhão que nós temos por meio do Espírito Santo. É essa comunhão que nos envolve em laços de amor, de perdão e de misericórdia, aonde nós vamos exercitando no nosso relacionamento, no nosso conviver diário, essas coisas que são importantes. À medida que que essa casa vai sendo construída, nós também precisamos entender que o material não é tijolo, não é pedra de verdade, mas são pessoas. São pessoas que têm características, que têm personalidades diferentes, que precisam ser lapidados uns para com os outros, para a gente aprender a viver como irmãos. Porque Jesus já tinha dito, olha, o mundo só vai realmente entender que vocês são meus discípulos quando vocês aprenderem a amar uns aos outros. E o amor, ele pressupõe também o perdão. Eu preciso, para que eu ame o meu irmão, a minha irmã, eu também preciso aprender a perdoar. E à medida que eu perdoo, eu dou o amor. E para dar o amor, eu perdoo. E a gente entra nesse ciclo. Um ciclo de graça, de misericórdia, que nós estendemos uns aos outros. E o que está dentro dessa casa espiritual? Móveis, né? Normalmente dentro de casa a gente tem móveis. E quais são os móveis dessa casa espiritual? Fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22. Que começa no amor e vai se desenvolvendo em paciência, em longanimidade, em bondade, em mansidão, domínio próprio, em paz e alegria. São frutos do Espírito que vão fazer parte dessa casa espiritual que nós estamos construindo à medida que nos relacionamos com Jesus. E a palavra fala aí no verso 5, que então o Senhor está construindo uma casa espiritual com pedras vivas que se aproximaram da pedra viva, e à medida que nós estamos nesta casa espiritual, que ela está sendo construída, todos nós nos tornamos sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, né? Essa casa, como é que a gente está fortalecendo essa casa, irmãos? À medida que nós vamos crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, no conhecimento da palavra de Deus. Quando um cristão, ele adentra uma igreja, ele entrega a sua vida para Jesus, e ele começa a crescer no conhecimento das Escrituras, a viver prática dessa Escritura no seu dia a dia, ele vai estar fortalecendo essa casa espiritual. E essa casa é uma casa, irmãos, que ela vai aumentando. A casa espiritual ela não fica do mesmo tamanho. Ela vai aumentando à medida que o Senhor vai acrescentando à igreja aqueles que vão sendo salvos, conforme nós vemos lá no livro de Atos. À medida que as pessoas iam entregando a sua vida para Jesus, encontrando a salvação em Cristo, elas eram acrescentadas à igreja. E essa casa espiritual vai aumentando. Aumentando e aumentando. E à medida que essa casa espiritual aumenta, a nossa força também precisa aumentar. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando da pedra viva. E enquanto esta casa está aumentando, precisa ter gente nessa casa fazendo alguma coisa. E quem são essas? E que gente é essa? Ele fala que somos nós que nos tornamos sacerdócio santo. E não só sacerdócio santo, mas também uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Você já parou para pensar que você é povo exclusivo de Deus? Olha que responsabilidade que nós temos. Ser povo exclusivo de Deus. Uma geração eleita. Em todas as gerações, o Senhor vai retirando pessoas que vão servindo a Ele. E no final de todas as coisas, quando o Senhor Jesus voltar, essa geração que foi
escolhida, que foi consagrada em toda a história da humanidade, vai se revelar quando o Senhor retornar com os santos para julgar o mundo. E aqui nós somos chamados de sacerdócio santo. Qual é a função de um sacerdote, né? A gente precisa entender essa questão. Para ser sacerdote, qual é a função desse sacerdócio santo dentro de uma casa espiritual? Quando nós observamos isso, nós temos a função de refletir a santidade de Deus e do seu sumo sacerdote, que é Jesus. Essa é uma função nossa como sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdócio santo, sacerdócio universal. Então, uma das funções é refletir a santidade de Deus e do seu sumo sacerdote, aonde quer que você esteja. A outra função é levar ao Senhor as súplicas da humanidade, como nós já fizemos hoje aqui, quando estávamos orando pelos pedidos, pelos agradecimentos. Às vezes as pessoas chegam a você com uma dificuldade, uma luta que está travando. A sua função como sacerdote de Deus é de levar ao Senhor em oração. E a outra função é de levar o Senhor à humanidade. A sua vida precisa ser um altar do Senhor. As pessoas precisam ver Jesus na sua vida. As pessoas não devem olhar para você e ver você, mas tem que ver Jesus. Quando elas veem Jesus na sua forma de falar, na sua forma de pensar, nas suas atitudes, se elas veem Jesus em você, você está realmente exercendo a função de um sacerdote ou uma sacerdotisa do Senhor. É nossa responsabilidade isso. E como sacerdotes, o que nós precisamos fazer, né, nesse templo, nessa casa espiritual? A palavra diz que nós temos que oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Lembra que eu falei lá no começo da antes dos louvores, que eu comentei com vocês que Deus, a questão da apostasia, né, foi depois do louvor que eu falei da questão da apostasia. A apostasia não é simplesmente nós esfriarmos do nosso amor por Jesus, mas é querer viver uma religião do nosso jeito, uma religião chamada self-service. Eu vou escolher o que eu quero. Como se você lesse a Bíblia como uma caixinha de promessas. Eu só quero ler a Bíblia, eu só quero ler as coisas boas da Bíblia. E quando eu ler alguma coisa que de repente não é muito assim, eu sempre me coloco do lado bom. Como a gente muitas vezes lê o Salmo 1, para não sentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores, né? E eu não devo andar na roda dos escarnecedores ou zombadores. Só que muitas vezes eu e você que somos os escarnecedores e zombadores. Muitas das nossas atitudes são de zombadores, escarnecedores do Evangelho. Às vezes as nossas atitudes, pensamentos e emoções, elas vão contra o bom testemunho que nós deveríamos dar. Então a gente precisa fazer uma autoanálise quando a gente lê o texto. Poxa, será que eu estou sendo um zombador da palavra? Será que eu estou escarnecendo o nome de Jesus com as minhas práticas de vida? Se isso estiver acontecendo, ainda é tempo de mudança. É necessário você se lembrar de que você é uma casa espiritual. E assim, como ele fala da questão de oferecer sacrifícios espirituais, lembra, aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você quiser oferecer sacrifícios espirituais a Deus sem Jesus, está perdido. Não vai dar certo, Deus não vai aceitar. Esse é um dos motivos pelos quais nós oramos e a nossa oração é em nome de Jesus. Porque se eu orar e não for em nome de Jesus, é uma oração perdida. Se eu quiser ofertar algo, mas não for por meio de Jesus, é uma oferta perdida. Quais são, pastor, esses sacrifícios espirituais que a palavra está dizendo? Quando a gente vai olhar as Escrituras e pensamos em sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus, uma das coisas que nós precisamos entender é que um dos sacrifícios espirituais se encontra no nosso corpo.
O nosso corpo precisa ser ofertado ao Senhor como um sacrifício espiritual. Aonde que eu vejo isso? 1 Coríntios capítulo 6. Está escrito assim, ó, a partir do verso 15. 1 Coríntios 6, a partir do 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo o comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço e, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Um dos sacrifícios espirituais é realmente o seu corpo. Consagrar o seu corpo. O corpo ele pode ser usado tanto para o pecado, quanto para a glória de Deus. Tudo vai depender de como você está usando ele. Mas não só o corpo, mas também a mente, quando ele diz em Romanos 1, Romanos 1 e 2, que a gente precisa ter uma mente transformada. À medida que nós somos chamados para um relacionamento, somos tirados das trevas, como ele mesmo diz aqui, vocês foram tirados das trevas. No final do verso 9, foram tirados das trevas para um relacionamento de luz. Você não pode agora voltar para as trevas, você não pode pensar como aqueles que ainda vivem nas trevas. Você é chamado para ser luz, então você precisa levar Jesus aonde você for. Você precisa mostrar às pessoas que existe uma boa nova em meio ao caos que nós vivemos. E quando ele fala de mente, ele fala de uma questão completa, né? A mente, o coração, as nossas emoções. Quando João diz, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Creia em Jesus, acalme as suas emoções. O Espírito Santo que habita em mim e em você, ele está aqui para trazer equilíbrio para a nossa vida, para sermos pessoas equilibradas, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Por isso que o Espírito testifica com o Espírito que somos filhos e filhas de Deus. São sacrifícios espirituais que também englobam aí os seus dons, aquilo que Deus te deu. Você precisa usar isso para a glória de Deus, como nessa casa espiritual, oferecer os dons que o Senhor derramou sobre as suas vidas. É cantar, é pregar, é limpar, é fazer o que quer que seja. É servir, sirva com todo o seu coração. A adoração, o louvor que nós prestamos são sacrifícios espirituais que são oferecidos a Deus. Muito mais do que na igreja visível, mas na igreja invisível que o Senhor quer ver isso. A igreja invisível compreende que as circunstâncias não estão no nosso controle, mas estão no controle do Senhor. E mesmo quando as coisas estão difíceis e eu não tenho nem vontade de cantar ou de pregar, eu busco ao Senhor. E eu me lembro de que eu não estou louvando ao Senhor só nos momentos de alegria, só nos momentos de felicidade, mas eu principalmente devo louvar ao Senhor nos momentos de dificuldade. Quando a minha carne diz, olha, é melhor se abandonar esse Deus. Se Ele te amasse mesmo, Ele não deixaria isso acontecer. É nessa hora que eu digo para a minha carne, cale a boca. Cale a boca porque eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Quem habita em mim é o Espírito Santo do Senhor. É o próprio Deus habitando em mim, é o próprio Cristo habitando nos meus irmãos, e é a Ele que nós rendemos todo o nosso louvor e a nossa adoração. Quando nós pensamos na questão das pedras, irmãos, como eu falei para vocês, a palavra de Deus, usada do verso 7 e 8 aqui por Pedro, é basicamente a mesma coisa que Isaías escreveu lá em Isaías 8, a partir do verso 14.
Quando ele fala dessa pedra de tropeço, ele fala lá atrás que o Senhor dos Exércitos, ele seria tanto um templo espiritual, quanto uma pedra de tropeço para o povo de Israel. Por quê? Porque existiam pessoas dentro do povo que realmente iriam reconhecer Deus como Senhor dos Exércitos e outros que iriam negá-lo, rejeitá-lo. Assim hoje também acontece na igreja. Existem pessoas que estão dentro da igreja visível, a igreja, instituição, que não aceitam Jesus realmente. O seu louvor está só nos seus lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. E isso é muito triste eu ter que falar aqui, mas é uma verdade que acontece não só nesta igreja. Eu espero no Senhor que isso não aconteça. Eu oro ao Senhor para que não aconteça em nossa igreja, mas é uma realidade de todas as igrejas. Existem dentro destas igrejas pessoas que são a igreja viva e tem gente que faz parte apenas da igreja visível. Esta igreja que tem um hall de membros, mas o nome delas não está no livro da vida. Elas não fazem parte do corpo de Cristo. Fazem parte apenas dos membros de uma igreja física aqui. E não desta casa espiritual que o Senhor está construindo. Porque os seus corações ainda não se renderam ao Senhor. Resistem ao amor de Deus. E essa palavra de Pedro, se nós aplicarmos na nossa vida hoje, ela vai dizer que só existem dois tipos de gente, dois tipos de pessoas. Aqueles que olham a pedra viva, que foi escolhida e é preciosa aos olhos de Deus, e reconhecem que esta pedra pode lhes dar vida, que esta pedra lhes deu salvação, que esta pedra, ela se torna muito preciosa para cada um deles. E tem aqueles que rejeitam esta pedra. E esses que rejeitam, eles vão ter que assumir também a responsabilidade de expor o seu pecado diante de Deus no dia do julgamento e assumir a responsabilidade quanto à justiça e à ira de Deus que há por vir sobre aqueles que negaram o Filho. O sangue de Jesus vai ser cobrado dessas pessoas. Porque quando Jesus estava para ser crucificado, a fala do povo foi o quê? Que o sangue dele recaia sobre nós e sobre a nossa descendência. Deus, o Pai, vai cobrar o sangue do Filho desses que rejeitaram a pedra viva. Então, no fim de todas as coisas, amados, nós temos salvos e condenados. Pessoas que estão sendo cheias do Espírito Santo e pessoas que estão sendo cheias do engano de si mesmo, que fazem parte de uma igreja visível, que tem programações, que tem um hall de membros, que tem um endereço fixo neste mundo, que tem um número de CNPJ. E dentro dessas igrejas e fora, existe a igreja invisível. Aquela que está sendo cheia do Espírito Santo. Aquela que reconhece que o seu lugar não é aqui, mas que nós somos apenas peregrinos, rumo às moradas celestiais. Que o Senhor Jesus, Ele foi preparar uma morada para nós, um lugar para habitarmos eternamente ao lado dEle. E Ele há de retornar para buscar cada um desses que é a igreja invisível dEle. Essa é a pedra, e como eu falei, uma pedra ela pode servir tanto para construir pontes, como Cristo construiu uma ponte de reconciliação com o Pai, onde não existia caminho, ele se tornou um caminho. Como também esta pedra pode ser uma pedra de juízo, como a própria palavra diz, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Jesus se tornou sim um escândalo. E quando nós olhamos, por exemplo, 1 Coríntios, do capítulo 21, do capítulo 1, do verso 22 até o verso 24, nós vemos que Paulo foi pregar ali na cidade de Corinto. Mas assim como na nossa igreja e nas igrejas do mundo, existiam pessoas que não estavam realmente interessadas em Jesus. Os judeus queriam ver milagres. Os gregos queriam palavras de sabedoria. E aí Paulo começa a pregar o Cristo crucificado.
Para os judeus, o Cristo crucificado era um escândalo, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Para os gregos, os ímpios, os gentios, o Jesus crucificado, loucura. Loucura, como que um Deus pode morrer numa cruz por seres humanos? Mas para aqueles que criam na pedra viva, escolhida por Deus e preciosa para Ele, o Cristo crucificado era para nós o poder de Deus e a sabedoria de Deus, sendo revelada diante dos nossos olhos, tirando uma venda dos nossos olhos para que pudéssemos enxergar a verdadeira salvação. Por que esta cruz é um escândalo? Porque ela revela que em mim e você não existe mérito algum de salvação. Não tem nada em você que Deus fala, porque ele ou ela fez isso ou aquilo, é desse jeito ou daquele jeito, ele ou ela merece a salvação. Eles são dignos de salvação. Não. A cruz revela que não tem nada em nós que nos tornasse dignos de sermos salvos. A cruz revela a justiça de Deus e revela que a nossa justiça para Deus é como um absorvente usado, é trapo de imundície. A nossa justiça não presta para nada, irmãos, a não ser para colocarmos uns contra os outros. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso muitas pessoas fogem da cruz. E Jesus nos convida a viver à sombra da cruz. Lembre-se, você hoje foi trazido a este lugar, você que está ouvindo esta mensagem, o Senhor está querendo trazer à sua memória algo que te dê esperança, porque Pedro é chamado do apóstolo da esperança. E por isso ele nos lembra que nós fomos salvos pela graça de Deus por meio de Jesus. Nós fomos redimidos, recebemos um novo coração, uma nova mente e assumimos a partir daí um processo de santificação que vai durar até a volta de Jesus. E nesse processo nós temos responsabilidade, a responsabilidade de viver como sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais em uma casa espiritual que nós estamos sendo formados. Todos nós juntos vamos formar uma casa espiritual onde Deus habitará. Porque quando o Senhor Jesus voltar, não vai ter mais templos físicos aqui. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita no coração do contrito e quebrantado. E nós somos chamados a sermos sacerdócio santo, a oferecermos sacrifícios espirituais, a vivermos como um povo exclusivo de Deus. Então nós precisamos também viver à sombra da cruz, como Jesus viveu. Para isso nós somos chamados. E lembre-se, no final de tudo, só tem dois tipos de pessoas: os salvos e os condenados. Não tem uma terceira opção, irmãos. Não dá para ficar em cima do muro, porque o muro já pertence aos condenados. Ou você tem total certeza da sua entrega nas mãos de Jesus, ou você está realmente sendo condenado e se enganando. E naquele dia, o Senhor Jesus disse que muitos chamam o Senhor, Senhor. Ele vai falar: eu não te conheço. Mas Senhor, eu louvei lá na igreja, eu cantei, eu adorei ao Senhor, eu não te conheço. Tudo o que você fez foi para a sua própria glória e não para a minha. Como tem sido a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você tem vivido para a glória do Senhor? Ou você tem vivido para reconhecimento? Para que as pessoas reconheçam você como alguém que canta bem, que toca bem, que prega bem, que ensina bem, que faz bem as coisas, e as pessoas veem você, não veem Jesus. Lembre-se, sacerdócio santo requer de nós que as pessoas vejam Jesus em nós. Você tem que sumir, você tem que diminuir para que Ele cresça.
salvos e condenados. A pedra viva é também o juiz de todos nós. Vamos orar ao Senhor nessa hora, levar o nosso coração. Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor por tão grande salvação. Somos gratos a Ti, Pai, porque nós vemos até este momento, Senhor, no texto do apóstolo Pedro, nós vimos o que o Senhor fez em nós. O Senhor nos salvou, nos redimiu, está nos santificando pela palavra, nos chama para um relacionamento de luz, estende a sua misericórdia a cada um de nós, derrama da sua graça, do seu amor sobre as nossas vidas, nos convida, Senhor, a sermos pedras vivas como o Senhor é. O Senhor derrama vida sobre nós por meio do Teu Espírito e vai gerando dentro de cada um de nós os frutos do Espírito, ó Pai. Que esse fruto do Espírito que começa no amor e se desenvolve em vários outros, ele possa crescer em cada um dos Teus filhos e filhas, para que a igreja invisível, ela cresça, se fortaleça a cada dia, para a glória do Teu santo nome, para que ainda exista nesta terra um povo santo, separado, um povo exclusivo de Deus, que anuncia as boas novas do Senhor Jesus, que convida pessoas ao arrependimento, que chama pessoas a seguirem pelo caminho de vida eterna, tirando essas pessoas do caminho de morte e de autossuficiência. Pai, em nome de Jesus, salva-nos para a glória do Teu santo nome, porque nós sabemos que em nós não existe mérito algum, em nós não somos dignos de nada, Senhor. Nós éramos dignos apenas do inferno e de toda a sua ira, Senhor. Mas o Senhor viu em nós a possibilidade de nos tornarmos filhos e filhas amadas do Senhor, por meio de Jesus Cristo. Senhor, clamamos a Ti que receba, por meio de Jesus, em nome de Jesus, tudo o que nós fizemos aqui nesta manhã, Senhor. Os louvores que foram entoados, as orações, as ofertas, a ministração da Tua palavra, que tudo o que aconteceu hoje, Senhor, tenha trazido honras e glórias ao Teu santo nome. Receba, Senhor, tudo isso no nome santo de Jesus. E nós, Deus, que estamos aqui, ouvindo, compartilhando deste alimento espiritual, que somos chamados para sermos uma casa espiritual, que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus possa ser conosco, com as nossas famílias, com o nosso lar, não só hoje, mas sempre até a volta de Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.